Título 3 dos agentes e auxiliares da administração e suas atribuições. Capítulo 1 Agentes da administração. Artigo 21. Os agentes da administração da unidade administrativa são: 1. Agente diretor. 2. Agentes executores diretos, que é o fiscal administrativo, encarregado do setor de pessoal, encarregado do setor de contabilidade, contador, encarregado do setor de finanças. Então, continuando, como agentes executores diretos dos agentes de administração: E. Encarregado do setor de material almoxarifado. F. Encarregado do setor de aprovisionamento, aprovisionador. 3. Agentes executores indiretos: A. Comandante de subunidade. B. Chefe de serviços. C. Oficiais em geral. D. Oficial de dia. E. Subtenente. F. Encarregado de depósitos de oficinas ou de material. G. Qualquer pessoa física a que se tenha atribuído competência para exercer atividade administrativa de acordo com a legislação em vigor. Capítulo 2 Auxiliares dos agentes da administração. Artigo 22. Os auxiliares dos agentes da administração são previstos nos quadros de organização QO, Quadro de Lotação de Pessoal Militar, QLPM, Quadro de Distribuição de Efetivos, QDE, Quadro de Lotação de Pessoal Civil, QLPC, e em outros quadros de distribuição de efetivos de cada organização militar, juntamente com os que forem designados a critério do comandante, para auxiliarem os agentes executores diretos e indiretos nas suas respectivas funções. Capítulo 3 Atribuições. 1. Do agente diretor. Artigo 23. Ao comandante compete a condução de todas as atividades desenvolvidas pela organização militar. Parágrafo 1º. No exercício da direção integral das atividades administrativas da unidade administrativa, a autoridade referida neste artigo denomina-se agente diretor, AD. Parágrafo 2º. Esta autoridade se intitulará ordenador de despesas, OD, quando na função específica da direção exclusiva das atividades de administração orçamentária e financeira e, no que estiver fixado em legislação específica, na direção das atividades de administração patrimonial. Parágrafo 3º. A delegação de competência da Fundação, última forma. Parágrafo 3º. A delegação de competência da função de ordenador de despesas será regulada por legislação específica. Artigo 24. O agente diretor tem nos agentes executores diretos e indiretos os elementos de execução de suas atribuições. Artigo 25. O agente diretor, como principal responsável pela administração da unidade, deve tomar todas as providências de caráter administrativo necessárias ao desempenho das atividades fim e meio da unidade, de acordo com a legislação em vigor, sendo responsável, portanto, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua UA, Unidade Administrativa. Artigo 26. Na unidade administrativa, comandada, dirigida ou chefiada por oficial general, a função de agente diretor, quando aquela autoridade julgar conveniente, poderá ser delegada total ou parcialmente a qualquer oficial superior mais antigo que os demais agentes da administração. Parágrafo 1º. Deverão ser publicados em boletim da UA o ato de delegação de competência e, quando parcialmente, as atribuições delegadas. Parágrafo 2º. A autoridade que delegar atribuições de agente diretor deverá exercer fiscalização sobre a atuação do seu delegado, de forma a certificar-se de que as suas diretrizes e os dispositivos regulamentares estão sendo cumpridos. Artigo 27. Além dos encargos indicados em outros regulamentos, instruções, normas ou ordens superiores, compete-lhe: 1. Supervisionar todas as atividades administrativas da UA. 2. Assinar os documentos de natureza administrativa da sua competência, bem como autenticar aqueles de responsabilidade dos demais agentes da administração. 3. Exercer fiscalização direta sobre a escrituração orçamentária, financeira e patrimonial da UA, a fim de mantê-la em ordem e em dia.
4. Diligenciar para que não ocorram passagens de comando, direção ou chefia, inclusive a sua, ou de funções dos responsáveis por bens e valores da União, sem que estes se encontrem certos e toda a escrituração em ordem e em dia. 5. Publicar em boletim, quando passar o comando, direção ou chefia de UA, que o patrimônio e os recursos financeiros estão certos e as respectivas escriturações em ordem e em dia, ou em que estado ou situação se encontram. 6. Certificar-se, dentro dos primeiros 30 dias de seu comando, direção ou chefia, do estado da escrituração orçamentária, financeira e patrimonial, das condições do imóvel e de suas instalações, do arquivo das plantas de arquitetura, estrutura e instalações, das escrituras do imóvel, dos contratos de aluguel, se for o caso, e do cumprimento do previsto no ínter anterior. 7. Formalizar e assinar contratos de acordo com a legislação própria, decorrentes das licitações realizadas ou das necessidades da UA. 8. Determinar que as compras, obras, serviços e alienações sejam efetuadas com estrita observância da legislação pertinente. 9. Manter em arquivo os prazos legais à disposição dos órgãos de controle interno, a documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos ocorridos na unidade administrativa. 10. Determinar o ressarcimento dos prejuízos causados à Fazenda Nacional pelo responsável, conforme os preceitos deste regulamento e da legislação específica. 11. Aplicar, se necessário, quando for o comandante, sanção disciplinar ao responsável por prejuízos à Fazenda Nacional, de acordo com a respectiva legislação. 12. Determinar a abertura de sindicância, de inquérito técnico, administrativo ou policial militar, conforme o caso, simples que se tornar necessário apurar responsabilidade dos agentes gestores de recursos financeiros ou de material, bem como dos seus auxiliares e de outros responsáveis pela guarda, conservação e aplicação de bens e valores da União. 13. Comunicar de imediato ao escalão superior e aos órgãos de fiscalização técnica previstos na legislação pertinente a instauração de inquérito administrativo ou policial militar para apurar ocorrências administrativas que causaram prejuízos à Fazenda Nacional. 14. Determinar, com base no previsto e na forma da legislação em vigor, o afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função do agente ou auxiliar que tornar-se incompatível com a função por ter cometido ações prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional. 15. Providenciar, de acordo com as instruções específicas, as informações relativas às atividades fim e meio da unidade administrativa. 16. Remeter aos escalões superiores, de acordo com instruções setoriais, os documentos que se refiram a pessoal, patrimônio, bens móveis e imóveis, finanças e mobilização. 17. Remeter ao órgão de contabilidade analítica o rol dos responsáveis pela administração da UA, de acordo com as normas em vigor. Quando ocorrer substituição de OD, informar imediatamente ao órgão central de controle interno do Ministério do Exército e àquele anteriormente citado. 18. Comunicar ao estabelecimento bancário em que a UA movimentar conta a substituição do encarregado do setor financeiro e do ordenador de despesas, segundo normas do estabelecimento bancário. 19. Realizar a prestação de contas dos recursos geridos pela UA de acordo e na forma da legislação específica. 20. Cumprir as instruções pertinentes aos processos relativos aos prejuízos não ressarcidos por servidores militares e civis. 21. Diligenciar para que não ocorra a invasão e a cessão, locação ou utilização em desacordo com a legislação em vigor dos próprios nacionais. 2. Do ordenador de despesas. Artigo 28. Além dos encargos específicos atribuídos pelos órgãos de controle de área financeira, compete-lhe
exercer as atribuições descritas no artigo anterior, que se referem exclusivamente às atividades de administração orçamentária e financeira. 2. Exercer, conforme estabelecido em legislação específica, atribuições relativas às atividades de administração patrimonial. 3. Dos agentes executores diretos. Artigo 29. Os agentes executores diretos são agentes de coordenação e controle, exercendo também funções de assessoramento do agente diretor, e contam com adjuntos, auxiliares e outros agentes, de acordo com os quadros de organização da OM. A. Do fiscal administrativo. Artigo 30. O fiscal administrativo é o agente executor direto, responsável pelo assessoramento do agente diretor nos assuntos de administração patrimonial e do ordenador de despesas na administração orçamentária e, no que couber, nas administrações financeiras e patrimonial. Artigo 31. No cumprimento desses encargos, compete-lhe coadjuvar o agente diretor no planejamento, na coordenação e no controle administrativo da UA. 2. Estudar e submeter à consideração do agente diretor para assinatura todos os documentos que se refiram às suas atribuições. 3. Proceder à permanente fiscalização dos registros contábeis referentes à administração patrimonial, responsabilizando-se por sua conferência e exatidão. Responsabilizando-se por sua conferência e exatidão. 4. Zelar pela fiel execução das decisões do agente diretor. 5. Diligenciar para que sejam dirimidas dúvidas e solucionadas questões dos demais agentes a eles subordinados. 6. Informar ao agente diretor de imediato sobre irregularidades que constatar ou que chegar ao seu conhecimento, a fim de que sejam tomadas as providências julgadas necessárias para evitar danos e ou prejuízos à Fazenda Nacional. 7. Diligenciar para que as despesas liquidadas sejam encaminhadas para pagamento. 8. Zelar para que sejam procedidos os registros contábeis dos bens móveis e imóveis da UA, de acordo com os preceitos deste regulamento e das instruções que regulam o assunto. 9. Coordenar a publicação em boletim interno do movimento geral de entrada e saída do material, permanentemente e de consumo. Coordenar a publicação em boletim interno do movimento geral de entrada e saída do material permanente e de consumo, para fins de alteração no patrimônio da UA. 10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas referentes ao controle das alterações patrimoniais, zelando pela exatidão dos valores decorrentes dos registros contábeis da UA. 11. Zelar para que os recursos gerados ou recebidos na UA, como resultado da exploração econômica de bens móveis e ou imóveis, por indenização e por motivos indicados em outras instruções, sejam de imediato recolhidas à conta bancária da UA, obedecidas as instruções sobre o uso.